Boa tarde, Joia Deilton. Pronto, já está gravando. Galera, é o seguinte. O último assunto que nós estudamos na primeira unidade foi a Primeira Guerra Mundial, certo? O que nós vamos estudar hoje e na próxima semana é o período chamado Entre Guerras. O próprio nome diz, é entre algumas guerras. Então, esse período que nós estamos estudando hoje na próxima aula é o período que vai desde a Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é um período de 20 anos, de 1918 a 1939, 21 anos quase, tá? Então, o que acontece? O primeiro assunto do período entre guerras é esse assunto de hoje, que foi a crise de 1929, também conhecido como a Grande Depressão. Você vê que lá no vídeo eu falo sempre a crise de 1929 ou a Grande Depressão, porque é conhecida pelos dois nomes, essa crise econômica, tá? E aí no vestibular ou no Enem pode falar crise de 1929 ou pode falar a Grande Depressão. Então, qualquer nome desses que for citado, vocês sabem que está falando dessa crise aí, dessa crise econômica, tá? E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, antes de corrigir o exercício sobre o assunto, eu queria questionar uma coisa a vocês. Vocês já ouviram falar da Bolsa de Valores, não é? Porque a crise foi por causa da quebra da Bolsa de Valores. Mas a pergunta é, alguém sabe o que é a Bolsa de Valores? Queria que alguém respondesse. Professor, eu só ouvi falar, não sei o que é, ou eu sei o que é. Você já ouviu falar da Bolsa de Valores? Sabe o Eu que é? não, professor. Sabe não, Jaqueline? Não. Mas já ouviu falar? Nunca ouvi falar, não. Por acaso, assim, assistindo o jornal, aí, ou alguém na sua casa, ou vocês todos, a pergunta é para todo mundo. Já ouviu assim, ó? Ah, hoje as ações estão em alta, ou a Bolsa de Valores está em alta. Hoje as ações caíram, hoje as ações estão em baixa. Já ouviram alguma vez isso aí na TV? Professor, eu Sim. quase não assisto jornal. Pois deveria, que o mundo tá girando, tem muita coisa acontecendo, Jaqueline. Inclusive, os assuntos de atualidades do Enem e dos vestibulares é basicamente o que se passa no jornal. Então, é bom, de vez em quando, estar ali assistindo, tá? Porque o que cai no jornal cai no vestibular, mas o que cai nas novelas não cai no vestibular. Tá bom? Que Mas pena, assim, professor. oi, Luana. Tô falando que pena. Pois é. Então é o seguinte, ó. Enquanto você estiver jantando ali de boa na cozinha, deixa a TV ligada no jornal e vai ouvindo, assim, as notícias. Mas na hora da novela, aí você vai para frente da TV. É melhor ouvir alguma coisa do que nada, tá bom? Mas eu quero mostrar aqui a vocês sobre a Bolsa de Valores. Bom, quando aparecer aí a tela, vocês me falam, viu? Aparecer aí a imagem. Apareceu. Beleza, olha para cá. Bolsa de Valores é um lugar onde as empresas... Professor, no meu não apareceu, não. Não, deve ser a internet que não está ajudando. No meu já está aparecendo. Quando aparece para alguns é porque já está funcionando, é porque às vezes para a internet para outros é mais devagar. Tá? Mas se não aparecer, vai ouvindo. O que está escrito é o que eu vou falar aqui também, tá? Então, a Bolsa de Valores é um lugar onde as empresas vendem ações. O que são ações? São porcentagens que as empresas vendem de si mesmas. Ah, quer dizer que a empresa ela vende uma parte dela? Isso, vende aonde? Na Bolsa de Valores. E essa parte que é a bolsa que as empresas vendem lá na Bolsa de Valores se chama como? Ações. Vamos entender isso em números. Presta atenção. Tem uma empresa aqui chamada Brahma. Todo mundo já ouviu falar, é uma cervejaria.
Quanto é que a Brahma custa no mercado? Claro que é mais do que isso, gente. Eu só estou chutando um número aqui para facilitar o entendimento. Vamos supor que a Brahma vale 100 milhões. Aí os donos da Brahma vão lá na Bolsa de Valores e diz: olha, vamos vender uma parte de nossa empresa, vamos vender a parte da própria empresa, né, dela mesma. Então, vamos vender um pouco de ações, vamos vender uma porcentagem de nossa empresa. Aí, como eu disse a vocês, a Brahma custa 100 milhões. Aí vem, deixa eu ver o nome de alguém que está aqui assistindo a aula. Vamos lá, aí vem Hugo. Em vez de você, pode ser qualquer um de vocês, eu vou botar Hugo aqui, que eu vi o nome dele. O Hugo, que é rico, ele diz: olha, eu, como sou rico, vou comprar 10% da Brahma. Ou seja, eu vou comprar 10% das ações da Brahma. Tá? 10% de 100 milhões é exatamente 10 milhões. Então, o Hugo investiu 10 milhões aonde? Na Brahma. Comprou 10% dela. O que vai acontecer? Os donos da Brahma vão pegar os 10 milhões de Hugo e vão fazer investimentos. Olha os 10 milhões dele para onde está indo, ó. A empresa vai construir mais fábricas, vai construir mais equipamentos, vai comprar mais equipamentos, vai contratar mais funcionários. Olha, com mais fábricas, equipamentos e funcionários, a Brahma vai aumentar a sua produção. Então, ela vai vender mais. E se ela vender mais, ela vai ter mais lucro. Onde é que eu quero chegar com essa história? Com o dinheiro investido, a Brahma aumentou sua produção e passou a vender mais. Se passou a vender mais, passou a ter mais lucro. Então, hoje, depois dos investimentos, ó para cá, a Brahma não vale mais 100 milhões. A Brahma vale agora 150 milhões, porque ela passou a dar muito lucro. Ah, professor, entendi. As empresas vendem ações, porcentagens de si mesmas, para arrecadar dinheiro. Elas arrecadam dinheiro para fazer investimentos, para aumentar a produção e ter mais lucro. Entendi. Então, quer dizer, se a Brahma antes dos investimentos valia 100 milhões, agora elas valem 150 milhões. Galera, antes de continuar, eu queria perguntar a vocês. Tá dando para entender? Sim. 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 Então, a Bolsa de Valores é um lugar onde as empresas vendem ações. Ou seja, elas vendem uma porcentagem delas mesmas. Por que elas fazem isso? Porque o dinheiro que o pessoal investe, elas pegam esse dinheiro e investem no crescimento da empresa, para a empresa gerar mais lucro. Então, o Hugo, que comprou 10%, ele é sócio da empresa. Um sócio minoritário, porque ele só tem 10%. Agora, uma pergunta que eu vou fazer a vocês. O Hugo comprou 10% da empresa, que na época valia 100 milhões. Então, ele investiu quanto? 10 milhões. Só que agora a empresa não vale mais 100, a empresa vale 150. Ora, então depois, 10% não é mais 10 milhões. 10% passou a ser 15 milhões. Então, significa que o Hugo investiu 10, agora os 10%, investiu 10%, que eram 10 milhões, mas agora 10% vale 15 milhões. Então, o Hugo lucrou quanto? 5 milhões. Galera, eu queria saber de verdade se vocês entenderam. Então, Bolsa de Valores é um lugar onde as empresas vendem ações. Ações são partes que a empresa vende dela mesma, porcentagens.
Quem compra ações é sócio minoritário da empresa, porque está comprando a menor parte. Bom, eu estou falando tudo isso como se sempre desse lucro. Quando a empresa dá lucro, nós dizemos que as ações dela estão em alta, porque ela rendeu lucro, ó. E aí o Hugo, que não é besta, comprou por 10, ganhou 15, então ele lucrou 5. Vai vender as ações dele agora. Comprou por 10 milhões, está vendendo por 15 milhões. Ele lucrou 5 milhões, tá? Então, é por isso que dizem que o investimento na Bolsa de Valores é um investimento de risco. Porque tem dia que você comprar ações, dá lucro. Mas tem dia que, vamos supor que dê um terremoto e a fábrica da Brahma, ó, acabou. Então, a empresa não existe mais. Então, os 10 milhões que o investiu, acabou também, porque a fábrica foi destruída. Então, é por isso que a Bolsa de Valores é um investimento de risco. Porque tem dia que as ações estão em alta e dão lucro, tem dia que as ações estão em baixa e dão prejuízo. E foi isso que aconteceu lá em 1929. Pelos motivos que eu falei no vídeo, as ações da empresa começaram a desvalorizar. Quem investiu milhões, no outro dia não tinha nada, faliu. E as empresas faliram junto. E quando as empresas falem, né, passam a falir, elas demitem, porque elas não vão existir mais. E aí aumenta o número de desemprego. Então, foi isso que aconteceu em 1929, uma grande crise mundial. E por que foi uma crise mundial? Porque a Bolsa de Valores de Nova York é a maior do mundo. É onde empresas do mundo inteiro têm ações lá. Como várias empresas faliram, né, isso atingiu o mundo todo. Empresas do mundo todo falindo, demitindo em todo lugar. Pessoas sem emprego, não tem dinheiro para comprar nada, passam fome e vivem na miséria. Então, ó, foi um efeito cascata, foi uma coisa que atingiu o mundo inteiro, foi essa crise de 1929. O assunto é um pouco complexo, é verdade, mas eu espero que vocês assistam a aula sempre que puder, estar lá no YouTube, tá? E agora vamos testar o conhecimento de vocês. Para quem disse que assistiu, vamos ver se vai acertar as questões. Vou colocar aqui as questões e quando aparecer na tela me avisem, tá? Apareceu. Beleza. Parecer. Vamos lá, Apareceu. então. Vamos lá. Exercícios sobre a crise de 1929. Em 24 de outubro de 1929, as bolsas de valores de Nova York, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Na semana seguinte, inicia-se a Grande Depressão, crise econômica que afetou profundamente todos os países ocidentais industrializados ou dependentes dos Estados Unidos. Então, vocês estão vendo aqui que está relatando o que foi a crise de 1929, ou a Grande Depressão. Vamos marcar qual é a opção que tem a ver com a crise de 1929. A letra A diz o seguinte: a crise não afetou a Europa, pois os países haviam protegido suas economias nacionais. A letra B diz: a crise foi uma crise de superprodução e subconsumo, agravada pela concentração de riquezas. Letra C. O Brasil não foi atingido, pois seu principal produto de exportação, o café, continuou sendo comprado pelo mercado internacional. A letra D diz: o principal catalisador da crise foi a concorrência que a Ásia passou a fazer aos Estados Unidos a partir dos anos 20. E a letra E diz: em oposição à crise, o número de desempregados começou a cair na Alemanha e Itália. Então, aqui fala sobre a grande crise, explica o que ela foi, e aqui diz qual é dessas opções que tem a ver com a crise. Sendo vocês, que opções vocês marcariam? Qual delas tem a ver com a crise? Falou o quê, Larissa? Não deu para entender.
Vamos lá, vocês, qual dessas opções aí tem a ver com a crise de 1929, gente? A Aline falou letra B, Juliana, Luiz Marcelo também, Alexandre também. Jéssica também. Larissa também. Pronto. Gelson. Vamos lá, então vamos corrigir. Vamos lá. A letra A diz o seguinte: a crise não afetou a Europa. Isso é verdade? Não. No final do vídeo eu falei assim, ó, consequências da crise para outros países. Vários países europeus foram afetados pela crise, porque ó, eles vinham se recuperando da Primeira Guerra Mundial, né? E aí veio a crise, buf, derrubou os países europeus de novo, tá? Aqui está dizendo que suas economias estavam protegidas, nada a ver. Tá? Então, foi uma crise que pegou principalmente os países europeus, que vinham se recuperando e nem deu tempo de se recuperar, e a crise derruba de novo as economias europeias. Tá? Então, a letra A está errada. A letra B diz, foi uma crise de superprodução e subconsumo. Aqui está dizendo o seguinte, foi uma crise provocada porque produziu-se demais e consumiu-se pouco. Subconsumo é pouco consumo. Isso é verdade. Vocês viram no vídeo que eu disse o seguinte, as fábricas americanas passaram a produzir muito, porém os países europeus pararam de comprar. Então, os Estados Unidos parou de exportar, de vender. Produziu-se muito, mas consumiu-se pouco. Eu até coloquei a foto lá, né, das fábricas lotadas de carro, porque tinha muita produção de carro e não tinha quem comprasse tanto carro. Então, esse foi o primeiro e principal motivo da crise de 1929. Então, podem marcar aí depois, a letra B é a correta. Aqui está errado, diz que o Brasil não foi atingido. Foi sim. Lá no final do vídeo eu falei para vocês que se o Brasil exportava, ou seja, vendia café para fora, se lá fora está todo mundo em crise, quem é que ia comprar o café brasileiro? Ninguém. Então, ó, a crise atingiu o mundo todo e atingiu o Brasil, porque todo mundo deixou de comprar o café brasileiro, que era o principal produto de exportação. O Brasil dependia muito do café, parou de vender. Tá bom? E aqui disse que o número de desempregados começou a cair na Alemanha e Itália, foi onde mais cresceu. Até citei o caso da Alemanha, que o desemprego chegou a 44% da população. Muita gente. Então, letra B, os que falaram aí, se pronunciaram, acertaram, com a crise de muita, que produziu-se muito e consumiu-se pouco. Foi por isso que ela aconteceu. Vamos para a segunda questão. Vou ver aqui o que foi que disseram. Vou ver mais gente aqui se pronunciando. Vamos lá. Vamos para a segunda questão. No pior período da depressão, em 1932 e 1933, 22 a 23% da força de trabalho britânica e belga, 24% da sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% da norueguesa, 32% da dinamarquesa e nada menos que 44% da população alemã não tinha emprego. Tá? Então, aqui é Hobsbawm, um historiador, falando sobre o desemprego na época da depressão, da crise de 1929. Aí vem a pergunta. O relato acima faz referência à Grande Depressão. Sobre esse tema, sobre a Grande Depressão ou a crise de 1929, pode-se afirmar que letra A, a crise iniciada em 1929 contribuiu com o preço do café brasileiro, que passou a ser mais procurado na América Central. B, os Estados Unidos só começam a superar a crise com a implementação do New Deal, novo acordo, que, entre outras coisas, investia pesado na privatização e no aumento das horas de trabalho. C, considerado uma crise de superconsumo e pouca produção, os Estados Unidos não conseguiu dar conta da demanda mundial por produtos industrializados. Letra D,
contribuiu para a ascensão de regimes fascistas em todo o mundo, como, por exemplo, a Alemanha e a Itália. Letra E, significou a virada de mesa da disputa entre capitalistas e socialistas, também chamada de Guerra Fria. A crise provou que o capitalismo é falho. Então, qual das opções tem a ver com a Grande Depressão, com a crise de 1929? Qual das opções está correta sobre a crise, sobre a Grande Depressão? Olha, aqui está. Começar aqui quem? Juliana, não foi? Foi. Juliana, letra D, Michele D, Jéssica E, Samara D, Luiz Marcelo C, Alexandre D, Aline C, Beatriz D, Gilson D, Larissa D, Karen D, Fernanda D, Solange D, Gelson D, Jéssica C e Luana, letra D. Bom, vamos lá. Vamos corrigir que a maioria aí já se pronunciou. Bom, a letra A não é correta porque diz que a crise contribuiu com o café. Pelo contrário, a crise dificultou a vida do café brasileiro, não foi? Não esqueça. Teve gente que falou letra B. Os Estados Unidos só começam a superar a crise com a implementação do New Deal, novo acordo. Até aqui está certo. Mas aí vem, que entre outras coisas investia pesado na privatização e no aumento das horas de trabalho, está errado. Bom, primeiro, o New Deal era investimento público. Era o governo fazendo obras para gerar empregos. Né? Então, investimento público é ao contrário de privado, de privatização. E segundo, o governo pregava a diminuição das horas de trabalho. Por que, gente, diminuição das horas de trabalho? Eu expliquei no vídeo. Se a pessoa trabalha menos tempo, você vai precisar de mais gente para trabalhar. Então, a diminuição das horas de trabalho aumentava as contratações. Vou dar um exemplo mais claro. Vamos supor que tem uma máquina que funciona 24 horas. Se fosse hoje, a pessoa trabalha 8 horas por dia. Então, se a pessoa trabalha 8 horas por dia, para olhar a máquina 24 horas por dia, eu ia precisar de quantas pessoas? 3. 3 vezes 8, 24. Porém, se eu diminuo a carga horária de trabalho, vamos supor, várias pessoas vão ter que trabalhar 6 horas por dia. Então, para a máquina ter sempre alguém, em vez de 3 pessoas, eu vou precisar de 4. 4 pessoas trabalhando 6 horas cada uma, dá 24 horas. Então, quando você diminui a carga horária de trabalho, você contrata mais gente. Então, foi por isso que diminuiu as horas de trabalho e não aumentou, como diz aqui. Então, a letra B é falsa. C. Considerado uma crise de superconsumo e pouca produção. Ó, isso aqui é o contrário. O que diz aqui em cima, ó para cá? Superprodução e subconsumo. O que diz aqui embaixo? Superconsumo e pouca produção. Exatamente o contrário. Então, está errado. Foi uma crise de superprodução e pouco consumo. E aqui diz superconsumo e pouca produção. Então, a letra C está errada por causa disso. Letra B, D. Contribuiu para a ascensão de regimes, para a ascensão é o surgimento, o crescimento de regimes fascistas em todo o mundo, como na Alemanha e na Itália. Quem assistiu o vídeo lá, eu falo, ó, gente, essa crise afetou o mundo todo, tá? A população vivia na miséria, as pessoas queriam uma solução rápida para o problema, e isso fez com que desse espaço para as ideologias fascistas que prometiam soluções para a crise. Tá? Então, é verdade a letra D, a crise contribuiu para o surgimento de regimes, de governos fascistas. E foram eles na Alemanha, e foi eles também na Itália. Letra D é correta, tá? Dessa questão. Vamos passar para a terceira e última. Hoje é tranquilo, só são 3 questões para a gente resolver. Unirio, Rio de Janeiro, 1995. A grave crise econômico-financeira que atingiu o mundo capitalista na década de 30 tem suas origens nos Estados Unidos. Então, vamos devagar. Aqui diz que a crise econômica mundial surgiu nos Estados Unidos. É verdade.
Foi na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lá nos Estados Unidos. A primeira medida governamental que procurou internamente solucionar essa crise foi o New Deal, tá? Adotado pelo governo Roosevelt em 1933. Então, aqui diz, uma das primeiras medidas, ou uma das principais medidas do programa New Deal foi, letra A, encerramento dos investimentos governamentais em obras de infraestrutura. B, fim do planejamento e da intervenção do Estado na economia. C, imediata suspensão da emissão monetária, ou seja, de dinheiro. D, política de estímulo à criação de novos empregos. E letra E, redução dos incentivos à produção agrícola. Qual dessas opções foi uma medida do New Deal, do Programa de Recuperação Econômica Americano? Vamos ver qual é a resposta de vocês. Juliana já começou ali a puxar a fila. Letra D. Alexandre, letra D. Michele, letra D. Gilson, Samara, Larissa. Beatriz, Jéssica. Jéssica falou letra E. Gelson D. Solange D. Então, vamos lá. Qual das medidas foi uma das medidas do New Deal, do Programa de Recuperação do governo Roosevelt para a economia americana? Bom, o que eu disse a vocês? O governo passou a investir em obras de infraestrutura. Quando o governo investe em obras, ele contrata pessoas, ou seja, ele gera emprego, tá? Então, a principal medida do New Deal foi a geração, a criação de empregos. Onde é que está essa resposta? Na letra D. Foi a política de estímulos à criação de novos empregos através de obras. Aí eu disse a vocês, o governo passou a investir em construção de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidroelétricas, ou seja, represas, né? Então, os Estados Unidos viram um campo de obras. Todos os lugares do país tinham obras. Então, o governo tinha caixa, tinha dinheiro, ó, que tinha juntado lá atrás, quando emprestou para o pessoal na Primeira Guerra Mundial. E com essa grana, o governo investiu em obras. Contratou gente, as pessoas passaram a trabalhar, as pessoas passaram a receber salários, as pessoas que recebem salários voltaram a consumir, o dinheiro voltou a circular, as empresas voltaram a vender e as empresas voltaram a se recuperar. Quando as empresas se recuperam, ela contrata mais gente para produzir mais, para ganhar mais dinheiro. E aí contrata mais gente, e assim o ciclo, ó, se repete. Então, geração de emprego foi a solução encontrada pelo governo americano para resolver a crise de 1929. Tá bom? Ok. Tá difícil o assunto, gente? Um pouquinho complicado ele, né? Mas, olha, vocês também têm a opção de ler o livro. Diga, Samara. Nada não, professor. Apertei aqui sem querer. Tá certo. Então, galera, é isso. Hoje nós estudamos a crise de 1929 e na próxima semana nós vamos estudar o assunto que foi a consequência da crise, que foi o surgimento de ideologias fascistas, governos fascistas e nazistas, tá? Então, nós vamos estudar o governo de Hitler e de Mussolini, tá? Que também é no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Se ninguém tiver nada a perguntar ou não tiver nenhum comentário a fazer, a nossa aula se encerra aqui. Ok? Alguém tem algo a perguntar? Se não, podem sair, tá bom?